João, irmão de Tiago, e autor do Evangelho de João, das Epístolas e do Apocalipse, foi o único apóstolo que morreu de velhice. Antes disso, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve visões registradas no livro do Apocalipse. Mesmo sobrevivendo a perseguições e tentativas de execução como ser jogado em óleo fervente, segundo a tradição, João continuou a ensinar e encorajar os cristãos. Sua vida demonstra que o martírio nem sempre é físico, mas pode vir através da resistência e fidelidade prolongadas. Filipe, segundo a tradição, foi martirizado em Herápolis, na atual Turquia. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo ou apedrejado, dependendo da versão histórica. O motivo da sua morte foi o impacto de sua pregação, que incomodou autoridades locais, especialmente após ele converter a esposa de um governador romano. Sua dedicação em levar o evangelho até regiões distantes demonstra o quanto os apóstolos estavam comprometidos com a mensagem de Jesus. Filipe é lembrado por ser direto em suas perguntas a Jesus e por apresentar o evangelho com clareza aos que encontrava. Mateus, também conhecido como Levi, era cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Após a ressurreição de Cristo, ele teria evangelizado em lugares como Etiópia e Pérsia. De acordo com algumas tradições, Mateus foi morto a espadas ou queimado vivo por causa de sua pregação contra a idolatria. Autor do Evangelho de Mateus, ele focava em mostrar Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Sua morte representa o preço que muitos pagaram por anunciar que Jesus era o Messias, especialmente em terras hostis ao cristianismo. Tiago, conhecido como Tiago Menor, é menos mencionado nas Escrituras, mas sua morte está registrada na tradição cristã. Ele teria sido apedrejado até a morte, seguido de espancamento com um porrete, em Jerusalém, por líderes religiosos judeus, contrários à fé cristã. Sua morte ocorreu por causa de sua liderança entre os primeiros cristãos, e sua firmeza em declarar Jesus como o Filho de Deus. Mesmo sendo uma figura mais discreta, Tiago teve papel fundamental na igreja primitiva, e sua fidelidade até o fim inspira a perseverança na fé. Bartolomeu, identificado com Natanael em João 1, teria levado o evangelho até a Armênia. Lá, ele foi brutalmente torturado, esfolado vivo e depois decapitado, segundo fontes históricas cristãs. Sua morte foi causada pela rejeição violenta ao cristianismo pelos líderes locais. A fidelidade de Bartolomeu ao evangelho, mesmo sob extrema dor, é vista como um testemunho poderoso da fé cristã. Sua disposição em ir até terras desconhecidas e enfrentar perseguição demonstra o comprometimento dos apóstolos com sua missão. Tomé, famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até vê-lo com seus próprios olhos, tornou-se um missionário corajoso. Ele viajou até a Índia para evangelizar e fundar igrejas. De acordo com a tradição, foi morto com lanças por soldados enquanto orava. Sua história mostra uma profunda transformação, de cético a mártir. As igrejas cristãs indianas ainda hoje reconhecem Tomé como fundador espiritual. Sua morte mostra que a fé pode florescer mesmo após dúvidas, e que todos são chamados à fidelidade. Simão era chamado o Zelote, indicando que antes de seguir Jesus, poderia ter feito parte de um grupo revolucionário judeu. Ele teria pregado na Pérsia e em outras regiões, e sua morte foi brutal. Algumas tradições dizem que ele foi cerrado ao meio, outras afirmam crucificação. A conversão de Simão do radicalismo político, a fé em Jesus mostra o poder transformador do Evangelho. Ele dedicou sua vida a espalhar a paz e o amor de Cristo, e pagou com a própria vida por essa nova missão. Judas Tadeu, também conhecido apenas como Tadeu, é autor da Epístola de Judas no Novo Testamento. Ele teria evangelizado na Síria e na Pérsia, onde foi martirizado. As tradições dizem que foi espancado até a morte ou morto com flechas. Apesar de menos conhecido, Tadeu desempenhou papel vital na expansão do cristianismo no Oriente Médio. Sua morte ilustra como mesmo os apóstolos menos mencionados enfrentaram grandes perigos por sua fé e deixaram um legado duradouro. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Depois da ascensão de Cristo, ele pregou em várias regiões, incluindo a Grécia. Lá, foi condenado à crucificação numa cruz em forma de X, chamada de Cruz de Santo André. Segundo a tradição, ele teria pedido para não ser crucificado da mesma forma que Jesus, por não se achar digno.
Amarrado à cruz para prolongar seu sofrimento, continuou pregando até morrer. Sua coragem e humildade marcaram profundamente os cristãos da época. Pedro, líder dos apóstolos, foi preso em Roma durante a perseguição do imperador Nero. Ele foi condenado à crucificação, mas pediu para morrer de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. A morte de Pedro representa o ápice do sacrifício apostólico. Ele passou de um homem impulsivo e temeroso a um exemplo de fé inabalável. Seus escritos e liderança moldaram a base da igreja cristã. Judas Iscariotes não morreu como mártir, mas por suicídio após trair Jesus por 30 moedas de prata. Segundo Mateus 27:5, ele se enforcou, embora Atos 1:18 traga um relato mais simbólico e trágico de sua morte. A morte de Judas é um aviso solene sobre as consequências da traição e da desesperança. Apesar de conviver com Jesus, ele não se arrependeu de forma transformadora. Sua história é frequentemente lembrada como contraste aos demais apóstolos que deram suas vidas por Cristo. O primeiro discípulo de Jesus a morrer após a sua ascensão foi Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago Maior. Ele era irmão de João e fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Sua morte está registrada em Atos 12:1-2, onde se diz que o rei Herodes Agripa mandou matá-lo com a espada, ou seja, foi decapitado. Tiago foi o único apóstolo cuja morte é relatada diretamente no Novo Testamento. A razão de sua morte foi principalmente política e religiosa. Herodes queria agradar os líderes judeus, que estavam incomodados com o crescimento da igreja cristã. Como Tiago era uma figura importante entre os apóstolos, sua execução foi uma tentativa de intimidar os cristãos e conter a expansão do evangelho. No entanto, isso acabou fortalecendo ainda mais a fé dos seguidores de Cristo.